Hoje a gente vai falar sobre ciclos de combustão para motores foguete. Para vocês terem uma ideia dos diferentes ciclos possíveis, temos essa figura aqui. O ciclo de gerador a gás bipropelente é esse aqui. Então, O é oxidante, oxidizer, F é combustível, fuel, T é a turbina, e aí GG é o gerador de gás. Como é que funciona isso, né? Então, a gente, para acionar a turbina, a gente quer pressurizar os sistemas. Ao contrário do que vimos na aula passada, hoje o objetivo é usar uma pressurização via bomba. No caso, uma turbobomba. É uma turbina ligada numa bomba. A turbina é que vai acionar o eixo da bomba e para isso precisa ser acionada. Então, o que você faz aqui o oxidante e o combustível, né? Veja, o combustível vem para resfriar o bocal, então é um ciclo regenerativo, e depois ele é injetado na câmara de combustão. Mas antes dele chegar aqui, você tem uma parte dele é desviada para o gerador de gás, e uma parte do oxidante também é desviada para o gerador de gás. Na verdade, aqui acontece a reação, né? É uma espécie de mini combustor. Acontece a reação entre oxidante e combustível, gera gases a pressão e temperatura mais altas que então vão acionar a turbina. O que você faz com o gás que veio, passa pela turbina aqui, é que aí, dependendo da situação, você vai ter diferentes... Você pode, por exemplo, usar esse gás gerado no gerador de gás, que passou pela turbina, você pode passar ele, por exemplo, para ajudar a fazer um filme de arrefecimento na câmara de combustão. Você pode fazer uma pequena expansão para auxiliar também no empuxo. Você pode fazer diferentes coisas, tá? Então, esse é o ciclo gerador a gás bipropelente. Você também tem o ciclo gerador a gás monopropelente, que você pode simplesmente não usar o combustível do motor foguete principal, usar um outro combustível aqui, que vai simplesmente acionar a turbina e pronto. Você também tem um outro ciclo em que, nessa situação, você passa o combustível pelo... Você passa o combustível pelo bocal, o ciclo regenerativo, e parte do combustível é usado para acionar a turbina. Basicamente, você está usando parte só do combustível, porque aqui, ó, veja, quando você passa ele pela... Qual que é o objetivo aqui? Você gerar gases a uma temperatura mais alta, uma certa pressão. Então, nesse ciclo aqui, você pega o oxidante, o combustível e o oxidante na fase que eles saíram da turbobomba e você vai entrar no gerador de gás. Nessa situação, você tem um acionamento independente. E aqui, você passa o combustível pelo bocal, para fazer o arrefecimento, na verdade, das paredes do bocal, e aí você passa pela turbina. Então, você usa parte do combustível aquecido, que vai, então, passar pela turbina. Aí a gente tem o ciclo de expansão. Esse ciclo de expansão, ele é parecido com esse ciclo aqui, só que em vez de eu pegar o gás que saiu para a turbina e desperdiçar ele, entre aspas, o que você faz é passar ele pela turbina e retornar para a câmara de combustão. E, na verdade, aqui ó, você pega só uma parte, uma fração do combustível pequena. Aqui você pega todo o combustível e todo ele passa pela turbina. É o ciclo de expansão. Então, o que eu ia dizer é que no YouTube tem um canal que fala sobre... Tem dois canais que eu sigo com uma certa regularidade no YouTube para me informar um pouco sobre essa questão de motores foguete, quais são os principais lançamentos que estão acontecendo, vamos dizer assim, as notícias dessa área. Uma deles é o Scott Manley, né? Eu não esqueci o nome do canal dele. Scott Manley mesmo. Esse é o nome do canal também? É o nome do canal também. Ah, tá. Eu E o acompanho outro também. é o Everyday Astronaut.
E o Everyday Astronaut, ele tem alguns vídeos sobre os diferentes ciclos de motores de combustão. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, porque está tudo muito bem explicado com desenhos e tudo mais. Eles não vão fazer a parte aqui de análise que a gente faz, mas eles explicam direitinho. E aqui, então, tem um outro que é o ciclo de combustão em estágios. Então, como é que funciona esse aqui? Você tem, na verdade, vamos dizer, duas partes de duas combustões. Então, primeiro, você pega, e aqui você pode ter esse ciclo rico em oxidante ou rico em combustível, dependendo do tipo do motor. Tá? Mas, em geral, é rico em combustível. Você tem o combustível aqui, passando como se estiver fazendo o ciclo regenerativo, ou seja, está aquecendo está arrefecendo o bocal. E todo esse combustível aqui, ó, aqui nesse caso, vai para o pré-queimador. Tá? Nesse caso aqui é um ciclo rico em combustível. Todo esse combustível vai para o pré-queimador e uma parte do oxidante vai direto para a câmara de combustão, outra parte vai para o pré-queimador. Todo o gás gerado no pré-queimador, que aqui é um gás, nesse caso, rico em combustível, e vai passar pela turbina, vai acionar a turbina e depois vai para a câmara de combustão. Por que você opera rico em combustível nesse pré-queimador? Bom, primeiro você precisa gerar pressão e temperatura suficientemente alta na câmara de combustão. Então, se você usar todo o combustível, você teria que injetar, não daria certo, né? Quando você faz esse ciclo rico em oxidante, quer dizer, aí você está injetando diretamente parte do combustível na câmara de combustão ainda. Então, mesmo assim, você consegue uma reação aqui para aumentar a pressão e temperatura. Mas a razão principal aqui é porque nessa turbina, essa turbina não pode operar na mesma pressão e temperatura que você vai ter na câmara de combustão. Então, por causa do material, das pás, né, passam de turbina, não podem ser muito espessas, você tem que ter a rigidez, garantir a estrutura e, né, a operabilidade dessa turbina. Então, por isso que você opera em temperaturas bem mais baixas do que você vai ter na câmara de combustão, que não tem partes móveis e você pode tratar melhor a questão das paredes. Tá? Então, esses são os principais ciclos. A gente vai agora falar do ciclo gerador a gás. Tá? Então, no caso, por exemplo, aqui, depois eu vou mostrar um desenho esquemático dos diferentes ciclos reais. Né? Esse aqui eu mostrei agora foi um desenho bem simplificado. Os esquemas que eu vou mostrar depois têm todos os componentes. Bom, então nessa situação, qual que é aqui do ciclo gerador a gás, e isso aqui também funciona para outros ciclos, qual que é a potência requerida pela turbobomba? A potência da bomba vai ser dada pela vazão volumétrica vezes o ΔP. Então, se você conferir as unidades, é basicamente isso. Outra forma de pensar nisso, o que é vazão? Né? É volume por unidade de tempo, vazão volumétrica. ΔP é, né, uma diferença de pressão. Então, se você pensa que pressão vezes distância, que pressão vezes área, é força, vezes distância é trabalho, dividido pelo tempo, dá potência. Então, basicamente a forma como a gente calcula a potência na turbina, na turbobomba, necessitada pela turbobomba. Então, M ponto oxidante sobre ρ oxidante dá vazão de oxidante vezes o ΔP, só que você tem que dividir isso pela eficiência da turbobomba que vai acionar, ou seja, vai pressurizar o oxigênio, que pode ser separado, pode ser essas turbinas podem ser diferentes, né? Então,
né? Na verdade, isso aqui são as bombas, tá? Então, isso aqui são as bombas, a eficiência da bomba, e ela pode ser diferente, tanto para o oxidante quanto para o combustível, pode ser o mesmo. E aqui, então, você tem a parte do combustível, ou seja, vazão volumétrica do combustível vezes o ΔP dividido pela eficiência da bomba de combustível. E os ΔPs aqui são os ΔPs na turbobomba, ou seja, qual que vai ser o ΔP entregue pela turbobomba, tá? Bom, outra questão que a gente tem que analisar é o seguinte, isso aqui é qual que é a potência na turbina, potência gerada na turbina, tá? Então, essa potência, ela é M ponto do gerador de gás, vezes a eficiência da turbina, isentrópica da turbina, ΔT. E aí você tem essa eficiência aqui, que é chamada de eficiência termodinâmica de expansão. Tá? Então, eficiência isentrópica quer dizer o seguinte, a gente geralmente considera o processo uma expansão isentrópica, mas não, a realidade não é exatamente essa. Então, para isso que você usa essa eficiência isentrópica ΔT. E aí você tem essa eficiência termodinâmica de expansão, isso aqui é semelhante ao que a gente calcula no bocal. A gente tem uma expressão no bocal que tem, a gente pode escrever em termos dessa eficiência também, só que aqui não é um bocal, é uma turbina. Isso aqui seria a pressão de saída da turbina, é 1 menos a pressão de saída da turbina, isso, e sobre a pressão de entrada na turbina, elevado na gama menos 1 sobre gama. Aqui, esse gama, ele não é exatamente o mesmo... Lembra, a composição no gerador de gás vai ser diferente da câmara de combustão. Então, esse gama é uma mistura que vai passar pelo gerador de gás e depois pela turbina. Vai sair do gerador de gás e vai passar pela turbina. E, então, essa combinação aqui, então, me dá... e aqui, esse T é o T de entrada na turbina. Tá? Mas a temperatura, vou escrever aqui, temperatura de entrada na turbina. Só para ficar claro. Ok. Tá? Então, a eficiência de expansão termodinâmica é essa expressão aqui. Então, isso aqui te dá a potência entregue pela turbina. Tá? Então, gama linha e CP são, como eu mencionei, a razão de calor específico e o CP no gerador de gás. E a temperatura de entrada na turbina aqui é TTI. Tá? Então, como eu mencionei, você tem um limite de temperatura que você pode operar a turbina. Aí você tem uma opção, né? O que você faz com o gás que foi gerado no gerador de gás? Ele vai passar pela turbina, né? E depois ele pode ser expandido. Ele pode ser expandido para o ambiente externo, por exemplo. Se você vai usar esse gás que passou pela própria turbina para ajudar o empuxo, em vez de conduzir ele novamente para outro lugar, por exemplo, para a câmara de combustão. Então, se você quiser calcular qual que é a velocidade de saída do gás gerado no gerador de gás, fazendo a expansão até a pressão de saída, PE, que você teria na câmara de combustão, no bocal, você basicamente, isso aqui é a temperatura de saída da turbina, então 1 menos PE sobre a temperatura de saída da turbina PTE, então 1 menos PE sobre PTE na gama menos 1, gama linha menos 1 sobre gama linha. Tá? Essa expressão que a gente já conhece,
Isso. Aqui é a temperatura de saída da turbina. Ela é igual à temperatura de entrada, que multiplica 1 menos a eficiência isentrópica vezes a eficiência de expansão termodinâmica. Tá? Então, você pode conferir essa continha aí. Tá? Mas então você tem essas eficiências, certo? Agora, em geral, essa velocidade vai ser menor do que a que é calculada dessa forma aqui. Na verdade, essa velocidade aqui é a velocidade de saída que você vai ter no bocal, certo? Então, essa é a velocidade de saída do bocal principal, onde eta aqui é uma expansão, a eficiência de expansão termodinâmica para o gás da câmara de combustão e o bocal do motor foguete. Então, o que ele está dizendo é que esse CGG, em geral, vai ser menor do que o C. Você não vai conseguir chegar nessa mesma velocidade aqui. Tá? PC, aqui também tá certo? Não, PC e aqui é TC, são as pressões e temperaturas na câmara de combustão. Tá? Então, esses aqui são alguns dados importantes que a gente precisa montar para entender o ciclo gerador de gás. Tá? Se a gente quiser calcular a variação de ISP que você tem, pelo fato de você estar usando parte do gás para acionar desviando parte do combustível e do oxidante para gerar o gás no gerador de gás e a partir dali acionar a turbina, você está perdendo o ISP, né? Então, se a gente considera o ISP, imagina que você não tivesse, chamar de ISP zero, imagina que você não tivesse o gerador de gás e você simplesmente está imaginando qual que seria o teu ISP. A gente pode calcular isso como m ponto vezes a velocidade de saída dos gases, que aqui está sendo chamado de C. No caso do ISP com o gerador de gás, que eu vou chamar de ISP GG, você tem, então, o que sai do bocal principal, que é M ponto menos M ponto do gerador de gás, vezes C, mais o M ponto do gerador de gás, que multiplica o C do gerador de gás. Então, essa é a razão que essa é o ISP do gerador de gás, com o gerador de gás. Se eu pensar no ISP sem o gerador de gás, ou seja, ideal, vamos dizer, que você não precisa abdicar do seu combustível, então, menos o ISP do gerador de gás, e se eu dividir isso pelo ISP zero, que aqui é basicamente ISP, mesma coisa aqui na convenção que está sendo adotada, você vai ter, então, simplesmente a subtração dessas duas coisas. Então, M.C menos M.C mais M.GG vezes C menos M.GGCGG, isso tudo dividido por M ponto vezes C. Tá? Então, essa é a relação que você tem. E, simplificando, então, esses termos aqui, esse cancela com esse, e você tem que essa expressão é igual a M.GG sobre M.C M.GG sobre M ponto, e aqui eu vou ter 1 menos, então 1 menos
CGG sobre C. Tá? Então, essa é a expressão que eu tenho. E aqui, o que ele está chamando de delta ISP, tá? Não está claramente definido, mas pela formulação, o que ele está chamando de delta ISP é o ISP do gerador de gás menos o ISP zero. Então, seria o inverso aqui do que eu escrevi. Então, delta ISP, de acordo com o livro, seria, ou essas notas, seria ISP do gerador de gás menos o que eu estou chamando de ISP zero. Tá? Então, o que eu tenho aqui é menos esse valor aqui, e isso aqui é a mesma coisa do lado direito. Então, essa é uma forma de você calcular qual que vai ser a variação de ISP pelo fato de você ter um gerador de gás. E você tem uma questão aqui, né? O C, em geral você gostaria que esse C fosse igual ao C do bocal principal, porque aí você não teria perda de ISP. Mas a gente viu que esse C do gerador de gás geralmente não consegue alcançar o C do bocal. Aumenta esse lado aqui, que diminui essa quantidade 1 menos CGG sobre C, e então, essa quantidade diminui como um todo, que está entre parênteses, e esse aumenta. Então, você tem um efeito de compensação. Tá? Então, tem um ótimo ali. Uma coisa atrapalha a outra, entre aspas. Então, você pode achar um ótimo nessa relação. Aí ele dá o exemplo, por exemplo, do circuito do motor F1, de oxigênio líquido RP1, tem um M ponto do oxidante igual a 1.844 kg por segundo, M ponto do combustível 777 kg por segundo, delta da turbobomba é o mesmo, né? De oxidante é 1,6 vezes 10 na 7 e de combustível 1,4 vezes 10 na 7 newtons por metro quadrado. Temperatura de entrada na turbina é 1061 Kelvin, então o que sai do gerador de gás. Aqui ele dá as eficiências, essas são as isentrópicas da bomba de oxidante e da bomba de combustível, veja, são próximas. A eficiência de expansão, essa aqui é a eficiência também isentrópica na turbina, ΔT. E aí ele dá ainda densidade de oxidante, combustível, e o valor de gama e Cp' para o gás do gerador de gás. Aí ele dá também o gama e o Cp para o combustor principal. E a pressão na câmara de combustão de 95 atm, assim como a pressão de saída. Então, se você calcular, usar as equações ali acima, né, e procurar por um ótimo, você pode até programar isso no Excel, fazendo quem já usou aquele goal seek, né? É uma função objetivo lá, mas você também pode usar outras rotinas mais sofisticadas também, que existem em outros, tipo Python, MATLAB, Octave. Então, você vai achar uma razão de pressão na turbina de 23, e o delta ISP sobre ISP vai dar uma perda em torno de 1%, tá? Em termos de ISP. A pressão, a razão de pressão real na turbina do motor F1 é 16,4. Então, a razão pela qual você não tem essa razão ideal pode ter, ou seja, o sistema real tem muita mais complexidade envolvida e, além do mais, não necessariamente você vai otimizar esse único parâmetro. Tem outros que você pode tentar otimizar. Tá? O ciclo... Opa. Só uma pergunta assim. Quando eu tenho uma queda de pressão baixa na turbina, significa que ela não está
gerando talvez a potência necessária, né, requerida pelas bombas, porque a turbina está alimentando as bombas. E a turbina, em tese, ela pegaria essa alta Só que, pressão só deixa eu te e interromper ali colocava. quando você falou ali, né? Mas você tem que ver que lembra, a potência na turbina como é que ela é gerada? Não é só ΔP na turbina, é ΔP vezes vazão volumétrica, tá? Tá. Então, se o seu ΔP é baixo, você pode ter uma vazão volumétrica alta. E essa vazão volumétrica alta vai compensar o ΔP sendo Hum, baixo. De tal forma, e vazão volumétrica é só dividir multiplicar pelo ρ, e você uhum. tem a vazão máxima. Vou fazer o máximo. Tá? Então as coisas estão relacionadas. Pode, Tá. pode continuar. Não, não, é que seria isso, tipo, porque eu tenho que manter a pressão, o trabalho nas bombas, e essa energia vem exclusivamente pela turbina, né? E aí eu teria que abaixar essa razão de pressão para que não gere nenhum outro problema, para que eu não tenha perda de empuxo específico. Então, teria que compensar de outra forma, que seria exatamente pela vazão máxima, como você falou. Verdade. Então é isso. Você vai compensar. Isso é uma coisa que você pode escolher, né? Qual vai ser a vazão máxima passando pelo gerador de gás. E então vazão máxima pequena requer um ΔP grande para você ter suficiente potência para acionar a turbobomba. Um ΔP pequeno, o ΔP grande pode admitir uma vazão máxima menor. Só que aí a pressão na saída da turbina vai ser baixa e a velocidade que você vai ter, se você quiser expandir os gases do gerador de gás, vai ser baixa comparada com a velocidade de saída do combustor do bocal principal, do bocal, né? Então, esse é o ciclo gerador de gás, esse aqui, tá? Onde você faz alguma coisa, é esse aqui, é o bipropelente, gerador de gás bipropelente. Aí isso aqui vai ser expandido e auxiliar o empuxo. Essa é a situação que a gente está considerando. Tá? Esse aqui a gente não tá considerando. A gente está considerando esse aqui. Tá. Agora a gente vai para o ciclo expansor. Então, lembrem, o ciclo expansor, olha aqui, você pega o combustível, passa ele pelo bocal, fazendo o arrefecimento do aparelho do bocal, então o ciclo regenerativo, depois ele passa pela turbina e depois vai para a câmara de combustão. Então, todo o combustível passa pela turbina. Então, nesse caso, ele fala, né, se você, mas depende do combustível que você usar, né? Não pode ser, por exemplo, hidrazina. Você pode usar combustíveis como hidrogênio, metano como gás. Se você usa esses combustíveis, você pode então eliminar o gerador de gás, tá? Então, como eu disse, o combustível ele sai do circuito de arrefecimento do bocal e depois passa pela turbina e vai para a câmara de combustão, tá? Isso tem a ver com as características do hidrogênio, que vai estar supercrítico na saída da bomba, tá? Na turbobomba, né? Então, ele vai basicamente, o fato de ele estar supercrítico, lembra, ele é aquele estado que não é nem líquido nem vapor, ele vai poder expandir de uma forma suave dentro do bocal, quer dizer, dentro dos canais de arrefecimento, onde ele está recebendo calor dos gases de combustão, tá? Então, esse é um ciclo eficiente e é um ciclo simples, né? Porque você elimina a presença do gerador de gás. Ele é usado, por exemplo,
no RL10, aquele que está falando, e um outro motor japonês. A limitação que você tem desse ciclo é que a energia que você vai obter para aquecer o gás e expandi-lo dentro dos canais do bocal, de circulação no bocal, esse ciclo, essa energia é limitada, porque ela é limitada pela quantidade de calor que você pode absorver nessa região, tá? E isso faz com que a pressão que você consiga gerar na turbobomba, a pressão gerada ou seja, esse gás vai acionar a turbina, que vai acionar a turbobomba, e essa pressão que é gerada por esse gás não é suficiente para você chegar a pressões muito altas. Então, ele é limitado pela pressão que ele consegue gerar, esse ciclo, e é em torno de 70 atmosferas. Tá? E aí ele mostra, faz uma análise para mostrar isso. Né? Então, a gente já tinha aquela equação para a potência gerada pela a potência de acionamento da turbobomba, e no caso da potência gerada na turbina, qual que vai ser, né? A potência gerada na turbina. Você tem que aqui é M ponto, né, do combustível, todo o combustível vai passar pela turbina. Aqui é a eficiência isentrópica da turbina, eta T, tá? Essa eficiência isentrópica da turbina vezes o CP do combustível, vezes a temperatura de entrada na turbina, que multiplica 1 menos a pressão do injetor. Então, essa vai ser a pressão de saída. A pressão de saída da turbina vai ser a pressão que você vai entrar no injetor. Então, de combustível. Isso. Veja, olha aqui. Deixa eu só mostrar um detalhe que passou um pouco desapercebido aqui. Nessa configuração, a pressão de saída, a pressão de alimentação do circuito de regenerativo ou de combustível aqui vai ser a pressão da turbobomba aqui, saída da turbobomba. Então, aqui o combustível vem daqui, né? O oxidante vem daqui. Ele aumenta a pressão acionada pela turbobomba. Ele vai passar pelo circuito de regenerativo, depois pela turbina e depois para o injetor. Então, ele não passa de novo por um aumento de pressão depois que ele sai da turbina. Essa vai ser a pressão de saída da turbina, vai ser a pressão do injetor. E por isso também que você não consegue uma pressão muito alta, porque a turbina não estaria submetida a uma pressão. Você não pode baixar demais a pressão na turbina, porque aí você não tem pressão suficiente para vencer a perda de carga do injetor. E você precisa pressurizar a câmara de combustão. Então, esse é um fato. Por essa razão também você tem um limite na pressão que você pode obter na câmara de combustão usando esse esquema. Tá? Então, essa é a pressão no injetor, e PTI é a pressão de entrada na turbina. E aqui é o gama do combustível, menos 1 sobre gama do combustível. A pressão de entrada na turbina, ele chama de PN, mas na verdade é PTI aqui. PTI. Deixa eu conferir aqui. PTI é relacionada com a pressão, o aumento de pressão na delta FP é o aumento de pressão no combustível originado pela passagem pela turbobomba. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que a outra forma de enxergar isso é o seguinte: PTK é a pressão no tanque. Então, se a gente seguir o circuito, né, o que a gente tem? A gente tem que PTK
pressão no tanque, mais o ΔP da turbobomba de combustível. Isso é mais o ΔP do circuito de arrefecimento vai ter que ser igual ao P, a pressão de entrada na turbina. Tá? Então, eu penso dessa forma. Então, você sai do tanque com uma certa pressão, você tem um ΔP F positivo na câmara de... na turbobomba, aí você tem um ΔP do sistema de arrefecimento, que vai ser negativo, e aí depois você chega no PTI. Se você fizer reorganizar essa expressão, então ΔFP vai ser igual a PTI. Aliás, eu acho que aqui ele já considera sinal negativo aqui, tá? Ele considera sinal negativo do sistema de arrefecimento, tá? Então, por isso que ele coloca... Fica, isso aqui é ΔP considerado positivo, e aí você passa para o outro lado, fica positivo, e menos PTK, tá? Aí ele fala que a pressão, né, o aumento de pressão na turbobomba, no oxidante, quando ele passa pela turbobomba, ou fornecido pela turbobomba no oxidante, vai ser igual à diferença entre a pressão de injeção menos a pressão no tanque. Porque a pressão no tanque é a pressão que chega na turbobomba e a pressão de injeção é a pressão que sai dessa turbobomba. Então, esse delta OP. Tá? Se você, então, fazer um balanço entre a potência fornecida pela turbobomba e a potência de acionamento da turbina, tá? Então, a potência, se você igualar essas duas coisas, você vai chegar nessa expressão 10. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que o ponto de partida é que a pressão gerada, a potência gerada na turbina tem que ser igual à potência da turbobomba, né? Que aqui a gente chamou, qual que foi a letra que a gente chamou? PT, e a potência de acionamento da turbobomba chama de PP, tá? Isso aqui é PP e PT. Então, PP. Tá? Então, qual que é a potência de acionamento da turbina? A potência entregue pela turbina, na verdade. Ela é M ponto, aqui no ciclo expansor, né? M ponto do combustível, isso já foi dado, vezes a eficiência termodinâmica, eficiência isentrópica da turbina, CPF, temperatura de entrada na turbina, que multiplica 1 menos pressão na placa injetora sobre pressão na entrada da turbina. Isso elevado na gama do combustível menos 1 sobre gama do combustível. Tá? Isso aqui vai ser igual àquela expressão que a gente tinha para a potência na turbobomba. Potência de acionamento da turbobomba é M ponto do oxidante vezes ΔP o ΔP do oxidante fornecido pela bomba sobre eta da turbobomba de oxidante dividido pelo ρ do oxidante. Tá? E isso, então, mais a energia, a potência requerida para aumentar a pressão do combustível, M.F delta P FP dividido por eta FP vezes ρF. Tá? Então, esse é o nosso
ponto de partida. Lembrando que a gente tem que delta, isso aqui é igual, delta OP vai ser igual à pressão do injetor menos pressão do tanque. E esse aqui a gente já viu que é igual à pressão na entrada da turbina menos, mais o ΔP de arrefecimento menos P tanque. Tá. Então, agora o que precisa fazer é abrir essa expressão um pouco. Começando aqui pelo lado esquerdo dessa expressão, vou meio que inverter a ordem aqui da equação. Eu tenho M ponto oxidante, dividindo essa expressão, na verdade, por M ponto do combustível. Então, M ponto oxidante sobre M ponto combustível. Pressão, agora abrindo essa expressão aqui e colocando em evidência a pressão do injetor. Então, pressão de injeção, que multiplica 1 menos pressão no tanque sobre pressão de injeção, sobre eta OP ρ do oxidante. Agora esse termo aqui, né? Eu já dividi por M.F, então M.F cancela. E aqui eu vou colocar também agora, eu vou colocar a pressão de injeção, apesar dele não aparecer na expressão, vou colocar ele em evidência. Então, pressão de injeção, que multiplica, agora tem que dividir tudo aqui dentro pela pressão de injeção, PTI sobre pressão de injeção, mais ΔP de arrefecimento sobre pressão de injeção, menos pressão no tanque sobre pressão de injeção. Isso dividido por eta FP vezes o ρ do combustível. Então, isso tudo, agora olhando para o lado direito, vai ser igual, dividir toda a expressão por M.F, então o M.F saiu dali, você vai ter eficiência termodinâmica, eficiência isentrópica da turbina, vezes CPF, vezes TTI. Aqui o resto eu vou deixar do jeito que já está. Então, 1 menos pressão injeção sobre pressão na entrada da turbina na gama F menos 1 sobre gama F. Então, ok. Agora, o que é... Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essa expressão por ρf sobre ρ do oxidante. Então, vai multiplicar toda a expressão por ρf sobre ρ do oxidante. Tá? Na verdade, vai multiplicar ela por ρf sobre P de injeção. Então, eu vou, assim, colocar a expressão multiplicada por ρf sobre P de injeção. Eu vou ter, então, quando eu multiplico por ρf... Então, o que é M ponto oxidante sobre M ponto F? É o que a gente chama da razão OF. Tá? Então, essa é a razão OF. E aí eu multiplico por ρf, eu vou ter ρf sobre ρ oxidante. Aqui. E o resto, e como eu multipliquei por P de injeção, eu vou ter 1 menos o que ele chama, na verdade, de 1 menos delta tanque, delta TK, sobre
rodooxidante. Não, sobre eta OP. E ΔTK é a razão entre a pressão no tanque e a pressão de injeção. A gente vai ter várias razões desse tipo aqui. Tá? Então, mais delta, isso ali está escrito ali em cima, então eu não vou escrever e repetir aqui embaixo. Mais, eu multipliquei, eu dividi por P de injeção e aqui, olha, ele chama, na verdade, de pi T, ele chama pressão de injeção sobre a pressão na entrada da turbina. Então, isso aqui vai ser chamado de 1 sobre π da turbina, mais, que não tem nada a ver com o número π, né? Delta do sistema de arrefecimento, delta de arrefecimento, menos o delta ΔTK, que é o mesmo que aparece ali. Isso tudo dividido por eta FP. Então, isso aqui vai ser igual ao lado direito. Lembra-se, multiplicou por ρf sobre P de injeção. Então, você vai ter isso na ρf, eta da turbina, Cp do combustível, temperatura TTI, dividido por P de injeção, que multiplica, então, 1 menos P de injeção sobre P de entrada na turbina, tudo elevado na gama F menos 1 sobre gama F. Então, essa é a expressão que você tem resultante desse balanço, e você pode olhar essa expressão exatamente o que aparece aqui, tá? Onde você chamou delta, justamente pressão do tanque sobre pressão de injeção, é ΔTK, o delta de arrefecimento é ΔP sobre pressão de injeção, esse PT é pressão de injeção sobre pressão na entrada da turbina, e o valor de psi é essa combinação de fatores aqui, eta T vezes ρf vezes CPF TTI sobre P de injeção. Isso aqui, na verdade, é o que a gente chamou de π. Isso aqui é o πt. Tá? Só para... Isso aqui é o π na turbina. Tá? Então, esses são os... Essa equação é essencialmente igualando pressão, potência de acionamento da turbobomba é igual à potência gerada na turbina. Essa relação que você tem que ter, ou idealmente, né? Então aqui ele fala, né, se você assume que, por exemplo, essa razão aqui, ΔTK igual a 0,1, delta de arrefecimento 0,2, eficiências isentrópicas da turbobomba de oxidante de combustível, aqui seria FP, na verdade aqui, FP, seriam as mesmas de 0,7, a razão oxidante combustível igual a 5 e a razão de densidade de combustível com oxidante, isso aqui 69 sobre 1140. Você então tem que... você pode plotar, tá? Então, substituindo esses valores, você pode plotar a razão entre o que ele chama de πt. πt é justamente a razão de pressão entre a pressão de injeção na placa injetora e a pressão de entrada na turbina. Ou seja, lembra que a pressão de injeção é a pressão de saída da turbina. Então, é a mesma coisa que falar de pressão de saída da turbina sobre pressão de entrada. E o psi
que é o lado, essa expressão aqui, você tem o psi, e aqui você tem 1 sobre Pt, ou seja, que é a mesma coisa que a pressão de entrada na turbina sobre a pressão na placa injetora. Deixa eu escrever aqui, então, P na turbina é igual a pressão de injeção sobre PTI. Esse número aqui sempre vai ser menor do que 1. O combustível vai passar pela turbina e depois vai direto para a placa de injeção. Então, para a placa injetora. Então, a pressão de injeção tem que ser necessariamente menor do que a pressão na entrada da turbina. Necessariamente. Então, esse número é menor do que 1. Tá? Esse número sendo menor do que 1, aqui, então, ele não pode ser, o grande dele é próximo de 1. E o pequeno significa uma pressão na placa injetora menor. Tá? Então, quando a gente, ou seja, o número disso daqui, por isso que esse 1 sobre esse número vai sempre, ou seja, ele começa, o valor menor dele é 1, que é quando esse valor aqui π seria igual a 1. Aí, se esse valor tende a 1, significa que você, essencialmente, você tem que a pressão na entrada da turbina seria muito próxima da pressão da placa na placa injetora. E, nesse caso, você teria o psi tendendo a valores muito altos, que está relacionado com a própria potência de acionamento da turbobomba. O que você quer é uma potência de acionamento da turbobomba menor possível. Né? Você quer que esse valor seja o menor possível. Então, você procura por um psi mínimo, que na posição de psi igual a 30, ou seja, mais ou menos aqui, seria o 30, você tem uma razão de P de entrada na turbina sobre P injeção de em torno de 1,33. Então, isso aqui seria 30, e aqui você teria 1,33. É o que está mencionado aqui no texto. Tá? E você tem um valor mínimo desse psi, que é 17,76, quando 1 sobre o Pt é igual a 2,68. Então, isso aqui seria 2,68, e esse mínimo aqui, que, ou seja, não está muito bem desenhado, mas seria 17,76. Então, esse é o valor mínimo que você tem para essa variável psi, que está diretamente ligada à potência de acionamento das turbobombas. Tá? E o valor mínimo que você teria, então você teria que ter uma pressão na entrada da turbina 2,68 vezes maior do que a pressão da placa injetora. Tá? Então, essa relação é interessante observar. Aí ele mostra, né? E abaixo disso você não tem solução, né? Ou seja, para psi menor do que isso, você já não tem uma solução viável aqui. Isso para essas condições de operação dadas aqui, né? Ele fala, né, no caso do RL10, se você colocar os valores ali do RL10, né? Você vai ter que a temperatura de entrada na turbina é 200 Kelvin,
eficiência termodinâmica, eficiência isentrópica da turbina 0,7, densidades em torno de 70 kg por metro cúbico e o CPF de 14.600 joules por quilograma Kelvin. Você pode usar essa expressão aqui e você vai achar que o psi vai ser igual a 1.390 dividido por P injetora. Ele está dizendo que esse valor aqui vai ser 1.390. Então, psi vai ser igual a 1.390 sobre P de injeção. E a gente viu que o máximo de psi, desculpa, o mínimo de psi é 17,76. Então, a máxima pressão de injeção, porque o que se você pode escrever que a pressão de injeção vai ser igual a 1.390 dividido por psi, pelo valor de psi. Então, o máximo de pressão de injeção vai ser quando o psi for mínimo. E para esse psi mínimo, você vai ter uma pressão de injeção de 78 atmosferas. Então, justamente está relacionado com aquela questão que a gente mencionou, né? Que nesse ciclo, você está limitado, a sua pressão de injeção, a sua pressão de câmara de combustão vai ser, por consequência, vai ter limitado. Você, para aumentar a pressão na placa injetora, você quer um psi mais baixo possível. Só que você não tem solução, você tem um mínimo aqui e você não tem solução para psi menor do que isso, tá? Então, esse fato mostra a limitação inerente desse tipo de ciclo, tá? Então, essa é a pressão máxima de injeção, seria 78 atm. E se você olhar o RL10, a pressão na câmara de combustão desse motor é 32 atm. Claro, a pressão aqui não está considerada a perda de carga que você vai ter na placa injetora. Mas a pressão de injeção nesse motor é em torno de 40 atm, que é bem abaixo de 78, né? Então, o valor de operação dele é em torno de psi igual a 35, tá? $35 não é meio alto, não? 35 é o valor de psi. Sim. O psi está em torno daqui, ó. 35 aqui. Ah, tá. Tá. Ih, viajei. Então, você estaria por aqui e aqui seria o valor de... você pode até calcular ali não é para calcular aqui. Estaria na região ali do 1,35, 1,36. Estaria por aqui, né? 1,30, um pouco menos de 1,30, 1,20 e pouquinhos, tá? Então, esse resultado aqui você obtém, então, para o ciclo expansor. Um abraço, tchau, pessoal.